E com a alegria de sempre, estou eu aqui para trazer agora o DVD. Prepare-se, volume 29. Já que você compreende muito bem sobre a pirâmide financeira ou a corrente financeira, já que você captou bem o entendimento sobre o preço do produto e sobre a representatividade deste valor que está na moeda, ou seja, no dinheiro, já que você compreendeu o método Ponzi, ou método Charles Ponzi, e já que você está bem atento agora quanto às questões econômicas que envolvem a nossa sociedade mundial, eu creio que você já pode avançar. Mais um capítulo nessa novela da vida real, dentro do cenário econômico mundial. Eu penso que você já está pronto para assistir a este novo trabalho, o Prepare-se, volume 29. E nele nós iremos então dar um mergulho um pouco mais profundo, abordando os fatos históricos que aconteceram e que levaram a esta atual sociedade econômica, a este atual meio econômico mundial, o qual nós vivemos na atualidade. Penso que esse trabalho, DVD 29, Prepare-se, vai enriquecer muito mais ainda o seu conhecimento sobre os fatos históricos que aconteceram para determinar este presente movimento econômico mundial. E também vamos aqui no DVD número 29 fazer uma análise mais profunda, mais minuciosa, ou seja, dar um voo mais raso, um voo mais rasteiro nas matérias e informações que colocamos no DVD número 28. Assim você poderá então assimilar muito mais ainda, extrair muito mais vitaminas de conhecimento do alimento anterior, o qual você absorveu através do DVD Prepare-se 28. Eu creio que você entendeu o que eu disse aqui nesse início. E quanto ao DVD 28, você que ainda não assistiu, eu creio que seja importante para o seu entendimento desta nova etapa, deste 29, eu creio que seja importante que você assista o 28 primeiro. E, se possível também, que você acompanhe as informações do DVD Prepare-se, o volume número 9, que trata sobre dívida como dinheiro, também o volume número 20, que trata da questão do petróleo, do lastro e da crise econômica, e também o DVD Dívida é Dinheiro, um DVD específico sobre este assunto, que é o Dívida é Dinheiro. Você tendo na sua mente essas informações, você tendo conhecimento sobre este assunto através desses vídeos, desses DVDs, você estará apto daí para frente a assistir qualquer matéria jornalística que envolva a Bolsa de Valores, que envolva a sociedade econômica mundial, que envolva qualquer assunto voltado para a economia mundial, porque você certamente vai discernir tudo. E contando também, é claro, com a questão dos créditos de carbono que nós colocamos no DVD número 27 do Prepare-se. Muito importante que você tenha essas informações na mente. Vai te abrir um novo horizonte para que você possa entender o processo econômico mundial. E sempre que você assistir no telejornal uma matéria sobre um comentário econômico sobre a economia mundial, a partir de então, você vai ter interesse realmente em assistir. Primeiro, para ver quais as mentiras que estão sendo ditas ali, e segundo, para fazer uma análise e, por si só, perceber em qual momento, em qual estágio, em qual nível verdadeiramente estamos neste mar do engano, da mentira, do lucro advindo de uma tarefa fácil de especulação financeira, através da metodologia criada pelos Illuminatis do Deixe o seu dinheiro trabalhar por você. Vamos juntos, porque o DVD Prepare-se número 29 está só começando. E de pronto, vamos agora assistir a um documentário muito bem elaborado, que trata da narrativa dos fatos históricos do início
da questão do dinheiro americano, do dólar, que hoje movimenta a economia mundial. Vamos saber detalhadamente como isso aconteceu, por que aconteceu, quem ganhou vantagem com isso, e vamos aí sim, a partir da criação do Fundo de Reserva Federal, o FED, entender exatamente por que estamos no ponto que estamos hoje e como isso se iniciou. Assista com a máxima atenção, por favor. Há algo atrás do trono maior que o próprio rei. Sir William Pitt, Casa dos Lords, 1770. O mundo é governado por personagens bem diferentes dos que imaginam aqueles que não estão nos bastidores. Benjamin Disraeli, Homem de Estado, 1844. A verdade é que um elemento financeiro dos grandes centros controla este governo desde os tempos de Andrew Jackson. Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, 1933. Em 1775, a guerra pela independência das 13 colônias começou. As colônias americanas queriam se desligar da Inglaterra e sua monarquia opressiva. Das várias razões citadas para essa revolução, uma em particular se destaca como a causa principal. O rei Jorge III da Inglaterra declarou ilegal a moeda livre de juros e independente que as colônias estavam produzindo e usando entre si, forçando-as a tomar empréstimos a juros do Banco Central da Inglaterra, instantaneamente endividando as colônias. Em 1783, os Estados Unidos ganharam sua independência da Inglaterra. No entanto, a sua luta contra o conceito do Banco Central e os homens corruptos e gananciosos a ele associados havia apenas começado. O que é um Banco Central? Um Banco Central é uma instituição que produz a moeda de uma nação inteira. Baseado num precedente histórico, dois poderes específicos são inerentes às práticas do Banco Central: o controle das taxas de juros e o controle da oferta de dinheiro ou inflação. O Banco Central não simplesmente fornece dinheiro à economia de um governo, ela empresta-lhe com juros. Então, através do uso do aumento e diminuição da oferta do dinheiro, o Banco Central regula o valor da moeda que está em circulação. E é muito importante entender que a estrutura inteira desse sistema pode produzir apenas uma coisa ao longo dos tempos: dívida. Não é preciso ser um gênio para entender esse golpe. Todo dólar produzido pelo Banco Central é emprestado com juros. Isso significa dizer que todo dólar produzido é, na verdade, um dólar, acrescido de uma certa porcentagem da dívida baseada naquele próprio dólar. E uma vez que o Banco Central tem monopólio sobre a produção do dinheiro de um país inteiro e empresta cada dólar com dívida imediata a ele ligada, de onde vem o dinheiro para pagar essa dívida? O que significa que esse Banco Central tem que aumentar perpetuamente a oferta de dinheiro para cobrir temporariamente toda a dívida gigantesca criada, que, por sua vez, já que aquele dinheiro é emprestado com juros também, cria mais dívida. O resultado final desse sistema, sem dúvida, é a escravidão, já que é impossível para o governo e, portanto, para o povo se livrar dessa dívida auto-perpetuante. Os fundadores dos Estados Unidos da América sabiam muito bem disso. Eu acredito que instituições bancárias são mais perigosas do que o exército. Se o povo americano permitir que os bancos privados controlem a moeda, os bancos e as corporações que crescerão à sua volta irão privar o povo de seus bens, até que um dia seus filhos se verão sem teto no continente conquistado pelos seus pais. Thomas Jefferson, 1743-1826. Se vocês querem continuar escravos dos banqueiros e pagar pelos custos da sua própria escravidão, deixe-nos continuar criando dinheiro e controlando o crédito da nação. Sir Josiah Stamp. À altura do começo do século XX, nos Estados Unidos haviam removido e implantado alguns sistemas bancários centrais, que foram institucionalizados por banqueiros implacáveis. Nesta época, as famílias dominantes no negócio bancário eram a Rockefeller, a Morgan, a Weinberg e a Rothschild. No começo do século XX, mais uma vez, seu objetivo era impor leis que instituíssem um novo banco central. No entanto, eles sabiam que o governo e o povo tinham noção do que significava tal instituição. Então foi necessário criar um incidente para afetar a opinião pública. Na ocasião, J.P. Morgan, considerado o melhor economista da época, explorou sua enorme influência publicando rumores de que um banco emergente de Nova York estava insolvente ou falido. Morgan sabia que isso causaria histeria em massa, o que afetaria outros bancos. E afetou. O povo, com medo de perder seus depósitos, começou a sacar
pagar coletivamente. Por causa disso, os bancos foram forçados a resgatar seus empréstimos, obrigando os beneficiários a vender suas propriedades, e assim uma onda de falências, reposses e agitação foi iniciada. Encaixando as peças alguns anos depois, Frederick Allen, da revista Life, escreveu: Morgan tirou vantagem para precipitar o pânico de 2007, guiando meticulosamente enquanto progredia. O pânico de 1907 levou a uma investigação da parte do Congresso comandada pelo senador Nelson Aldrich, que tinha ligações íntimas com os cartéis bancários e posteriormente tornou-se parte da família Rockefeller através de casamento. A comissão liderada por Aldrich recomendou a implementação de um banco central para que a situação como a de 1907 nunca tornasse a acontecer. Essa foi a faísca de que os banqueiros internacionais precisavam para dar início ao seu plano. Em 1910, uma reunião secreta foi realizada na ilha Jekyll, costa da Geórgia. Foi lá que uma lei para um banco central chamada Ato do Fundo Nacional foi escrita. Essa legislação foi escrita por banqueiros, não legislativos. Essa reunião foi tão secreta que os 10 indivíduos envolvidos disfarçaram seus nomes enquanto se dirigiam à ilha. Escrita essa legislação, foi então entregue ao seu representante político, o senador Nelson Aldrich, para que pusesse em votação. Em 1913, com grande patrocínio dos banqueiros, Woodrow Wilson se tornou presidente americano e já havia concordado em aprovar o Ato do Fundo Nacional em troca da verba de apoio à sua campanha. 2 dias antes do Natal, quando a maioria dos homens do Congresso estava em casa com suas famílias, o Ato do Fundo Nacional foi aprovado e assinado pelo presidente Wilson. Anos depois, o presidente Wilson escreveu em arrependimento: Nossa grande nação industrial é controlada por seu sistema de crédito. Nosso sistema de crédito é privatizado e concentrado. O crescimento da nação e, portanto, de todas as nossas atividades está na mãos de poucos que, necessariamente, por razões próprias, aniquilaram a liberdade econômica. Tornamo-nos um dos piores e totalmente controlados governos do mundo civilizado. Não é um governo de opinião livre, não é um governo do voto consensual da maioria, mas um governo da vontade e da opressão de pequenos grupos de homens dominantes. O congressista Lois McFadden também revelou a verdade após a aprovação da legislação. Um sistema bancário mundial foi tramado aqui. Um superestado controlado por banqueiros internacionais atuando conjuntamente para escravizar o mundo para o seu próprio prazer. O Fundo Nacional usurpou o governo. Foi dito ao público que o sistema do Fundo Nacional era um estabilizador econômico e a inflação e a crise eram coisas do passado. Bem como mostrou a história, nada poderia ser tão oposto à verdade. O fato é que os banqueiros internacionais possuíam agora uma linha de produção para expandir as suas ambições pessoais. Por exemplo, de 1914 a 19, o fundo aumentou a oferta de dinheiro em quase 100%, resultado de vários empréstimos a pequenos bancos e à população. Então, em 1920, o fundo cobrou grande parte desses empréstimos, resultando na cobrança de empréstimos pelos bancos menores. Como em 1907, falências e quebras ocorreram. Mais de 5.400 bancos competitivos fora do sistema do Fundo Nacional quebraram, consolidando ainda mais o monopólio de um pequeno grupo de banqueiros internacionais. Conhecedor deste crime, o congressista Lindbergh disse em 1921, sob o ato do Fundo Nacional, o pânico é criado cientificamente. O pânico atual é o primeiro cientificamente criado, obtido como número de uma equação matemática. No entanto, o pânico de 1920 foi só para aquecer. De 1921 a 29, o fundo continuou aumentando a oferta de dinheiro, novamente resultado de excessivos empréstimos ao povo e também a outros bancos. Havia também um novo tipo de empréstimo, chamado empréstimo à margem na Bolsa de Valores. Em termos simples, o empréstimo à margem permite ao investidor cobrir apenas 10% do preço de uma ação, com os outros 90% ficando em empréstimo através do corretor. Em outras palavras, uma pessoa poderia ter posse de $1.000 em ações cobrindo apenas 100. Esse método se tornou muito popular nos anos 20, já que todo mundo parecia lucrar na Bolsa de Valores. No entanto, havia uma armadilha neste empréstimo. Poderia ser cobrado a qualquer momento e tinha que ser liquidado em 24 horas. Isso foi chamado de cobrança à margem. E o típico resultado de uma cobrança à margem é o resgate da ação comprada com empréstimo.
Então, alguns meses antes de outubro de 29, DJ Rockefeller, Bernard Barak e outros bem informados discretamente deixaram a Bolsa de Valores. Em 24 de outubro de 29, os financiadores nova-iorquinos que forneciam os empréstimos à margem começaram a cobrá-los de forma maciça. Isso causou uma onda imensa de vendas na bolsa, já que todo mundo tinha que cobrir seus empréstimos. E assim causou por sua vez falências em massa pela mesma razão, resultando por sua vez na quebra de 16 mil bancos, permitindo aos banqueiros conspiradores não apenas comprar os bancos rivais a preço de banana, mas também comprar corporações inteiras por quase nada. Foi o maior assalto da história americana. Mas não parou por aí. Ao invés de aumentar a oferta de dinheiro para resgatar o país desse desastre econômico, o fundo a contraiu, causando uma das maiores depressões da história. Mas uma vez revoltado com